Querido, eu quero trazer uma palavra de Deus para você nesta manhã. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo de número 36 e 38, que nos diz que havia uma profetisa chamada Ana. E essa mulher era filha de Fanuel. Era uma mulher da quem os israelitas tinham um grande respeito por ela, por ser uma mulher que servia ao Senhor no templo. O texto bíblico ele vai nos dizer que esta mulher ela não se cansava de dia e de noite de estar servindo ao Senhor. De dia e noite, ela indo ao templo buscar a Deus, buscar ao Senhor constantemente. Veja o que diz o texto. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele momento exato, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Queridos, esta mulher mencionada aqui na Bíblia, no livro de Lucas, era uma mulher que era viúva e, como alguns de vocês já sabem, as viúvas naquela época elas não tinham um amparo do governo, uma assistência social, uma previdência social. Elas geralmente eram amparadas pelos próprios filhos, parentes, pessoas que o ajudavam. E o texto, além de dizer que ela era uma mulher viúva, o texto vai nos dizer que a sua filiação, quem eram os seus pais, era Fanuel, da tribo de Aser. Se nós olharmos a história desta tribo, ela não tem muitos recursos ditos acerca dessa família. A tribo de Aser era um dos filhos de Jacó, tido com a serva de Lia, que chamava Zilpa, e esta serva deu-lhe um filho chamado Aser, de quem teve o mesmo espaço e o direito de crescer como uma tribo. Porém, a Bíblia vai nos dizer, ao longo da história nós vamos perceber isso, que a tribo de Aser ela não conseguiu ter aquele crescimento tão significante como outras tribos também conseguiram. Então a tribo de Aser, na época que Jesus nasceu, já não era uma tribo de muitos destaque. E se nós olharmos para o que a Bíblia diz que ela era uma mulher que era uma profetisa. A Bíblia tem algumas profetisas, como Miriam, como Débora, como Hilda, as filhas de Filipe também. Na igreja de Corinto havia também mulheres que eram usadas como profetisa. Não temos um destaque tão grande de mulheres profetizando, mas havia mulheres sim sendo usadas por Deus para profetizar. E o texto vai nos mostrar que com todas essas, não tendo muito reconhecimento como as mulheres não tinham na época, sendo a filha de Fanuel, que a gente não sabe quem é esse Fanuel, e da tribo de Aser, que era uma tribo que não tinha muito destaque, mas mesmo assim Deus a usou como profetisa, e o texto diz que ela era uma profetisa. Então, querido, Deus, ele não está procurando estrelas, heróis, pessoas de destaque para usar na sua obra. Deus está procurando pessoas disponíveis, e isso Ana era, uma mulher disponível para a obra de Deus. A Bíblia diz que durante os seus 84 anos, ela não se cansava de servir e adorar a Deus, de ir ao templo cultuar ao nome do Senhor. Então Ana
não era alguém de destaque, alguém famoso, alguém de uma família sacerdotal reconhecida. O seu pai não é nem mencionado aqui. O seu esposo, seu esposo, melhor dizendo, não é nem mencionado nesse texto. Não sabemos quem era o destaque, a importância, a proeminência que esse homem tinha. Aos olhos daquela cultura, mulher que não tinha filhos, também não era bem vista. Mas Ana, apesar de tudo isso, não cansou de buscar ao Senhor Jesus. Não cansou de ir ao templo. O texto diz, não deixava o templo servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Meu querido, esta é a palavra de Deus para você nesta manhã. Talvez você está aí cansado, né, de buscar ao Senhor, cansado de ir à igreja, cansado de talvez não ser reconhecido por pessoas. Eu quero lhe dizer nessa manhã, Deus, Ele está te vendo. Deus está vendo a sua dedicação, o seu interesse, o seu trabalho, né, o seu empenho para com o reino de Deus. Se tiver havendo esse interesse, Deus está pronto a ver e também a reconhecer. Observe que Ana, apesar da idade, ela continua sonhando. Apesar da idade, Ana continua acreditando em Deus, confiando no Senhor. As pessoas às vezes acham que é tarde para sonhar. Às vezes acham que é tarde para ter sonhos, para acreditar em novos desafios, para acreditar que Deus pode fazer proezas em suas vidas. E eu quero lhe dizer nessa manhã, nunca, querido, é tarde para sonhar grandes sonhos e realizar grandes empreendimentos para Deus. Ana continua, apesar dos seus 84 anos, né? Me recordo aqui de Caleb, me recordo aqui de Abraão, né? Com 75 anos Abraão, Caleb com 85 anos, continuava servindo e adorando ao Senhor Jesus. E eu finalizo esta palavra de Deus para você nesta manhã, que o cumprimento das promessas de Deus caminha junto com a perseverança e com a constância. Se você ser constante, se você ser perseverante, as promessas de Deus vão acontecer na sua vida. O texto diz que ela nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Em outras palavras, ela era constante. Estava no templo, buscando e adorando ao nome do Senhor. Há muitas pessoas que elas têm promessas. Há muitas pessoas que elas têm sonhos. Há muitas pessoas que elas querem realizar grandes coisas para Deus. Mas o grande problema é que elas não são constantes. Elas não conseguem perseverar. Elas não conseguem buscar ao Senhor e permanecer buscando. Às vezes a gente diz, olha, você precisa buscar o Senhor. Ela diz, então eu vou buscar. Ora e no outro dia já não ora mais. Vai à igreja, depois não vai mais. Porque elas querem que Deus comece a agir na vida delas no estalar de dedos. Elas querem que Deus comece a agir na sua vida do dia para a noite. Rapidamente quer que Deus faça tudo da hora que ela quer, como se Deus fosse assim, aquele ser que é obrigado a agir na hora que nós queremos. Querido, nós somos criatura. Nós somos criaturas do Deus Criador. E é Ele que está no controle das nossas vidas. Mas Ele quer que você persevere. Ana, a profetisa, perseverou. Se manteve orando. E a Bíblia diz que naquele dia Deus foi apresentado no templo. E eu termino essa reflexão dizendo para você que Jesus foi apresentado no templo uma única vez. Jesus não foi apresentado 2, 3, 4, 5 vezes. Jesus foi apresentado no templo uma única vez. E Ana não perdeu a oportunidade. Ana estava lá no dia que Jesus foi apresentado. E ela viu Jesus sendo apresentado. Ah, meu amigo, nesta manhã a palavra de Deus, ela vai ao seu coração. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, no momento exato. No lugar da bênção. Constantemente ali, buscando na presença de Deus. E na hora da oportunidade você vai estar e Deus vai fazer acontecer na sua vida. Jesus passou ou foi apresentado no templo uma única vez. E nessa única vez, Ana não perdeu a oportunidade de vê-lo e de apresentá-lo. E de profetizar para ele. Querido, não perca oportunidades. Não deixe ela passar. Agarre-se a ela. E Deus fará maravilhas na sua vida.
Esta é a palavra de Deus para você nesta manhã. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você seja mais e mais alcançado pela graça divina. É o que eu te peço nessa manhã. Continue firme e Deus irá te abençoar cada vez mais e mais. Deus te abençoe em nome de Jesus.